Na casa de farinha. Casa de farinha na Caatinga. Isso. E aí? É interessante que, como eu falei para você, que eu recebo algumas crianças e aí falam, vamos visitar a casa de farinha. Aí eles acham que é uma casa feita de farinha, né? Mas na verdade a casa de farinha era para fazer realmente, é para fazer a farinha, para tirar a tapioca, né? Para fazer os beijos, né? E essa casa de farinha, ela nos leva a uma das primeiras casas de farinhas construídas nos interiores do Brasil, que é essa casa de farinha movida por tração humana, né? Pelo homem. Braçal, serviço braçal. Estamos aqui na casa de farinha, pessoal. O carneiro vai nos levando aqui, ele vai acompanhando. Aqui no sertão, no Memorial do Sertão. O entrevistador é mais animado do que o entrevistado. Hoje, primeiro para falar um pouco da casa de farinha, eu vou falar um pouco do gostar de uma casa de farinha. Eu, sendo pintor, no caso, eu já fiz aproximadamente retratações de 160 casas de farinhas. Telas de umas 160 casas de farinhas. E aí depois eu tirei das telas e coloquei uma casa de farinha original. Às vezes eu viajo da tela para o original e às vezes eu viajo do original para a tela, né? Então essa casa de farinha, como eu falei, é uma das primeiras, né, desse sistema com atração de 2 ou 4 homens para mover a roda, para girar a roda, para mover o bulinete. O bulinete é onde vai triturar a mandioca, né? É o bulinete. Depois da mandioca raspada e tal, normalmente a cevadeira, né? Fica aqui para cevar a mandioca. Aí depois coloca aqui os homens lá fazendo aquela tração lá na roda, que hoje já faz com processo de energia. E aí vai mover o bulinete para triturar a mandioca. E é curioso que você pode fazer ela com ela sair a massa mais grossa e a massa mais fina, usando a chegadeira. A chegadeira, essa tábua, que eu acho engraçado essa tábua aqui, que é... Chegadeira? Chegadeira. O pessoal coloca ela aqui embaixo e ela vai dar a regulagem lá no bulinete, onde vai comer a raiz de mandioca. Se for para colocar ela mais fina, você chega a tábua mais para frente. E aí é o seguinte, faz esse processo todo, leva para prensa, Pronto, vai aqui a prensa. espremer, colocar ela aqui dentro. Essa prensa é original. Não é a prensa, é não. uma prensa de gangorra, né? Que tem aquela do parafuso central. Essa aqui com esse parafuso aqui é uma prensa de gangorra. Tá vendo? Parafuso? O pessoal vai rolar isso aqui, para colocar um cepo ali para ele abaixar, para espremer a massa, para ela ficar enxuta. Interessante que tem que ficar enxuta, porque se não ficar enxuta, quando for para o forno, vai criar o quê? Bolô, né? Aquele bolô na massa. Por isso que tem que ser uma massa bem enxuta mesmo. Aí depois leva pro forno pra torrar. Artesão, uma pessoa que criava um parafuso desse. Rapaz, eu ainda achei uma pessoa. Tu conheceu alguém que fazia esse parafuso? Com certeza. Eu fiz lá no jardim da minha casa, tem uma prensa daquela que eu falei que é o parafuso ao centro. E aí a pessoa fez pra mim ela toda. Eu acompanhei toda com o processo de fazer esse parafuso. Ele disse pra mim que o parafuso não é tão difícil de fazer. Difícil é a rosca aqui, ó, dentro da madeira. Fazer a rosca dá mais difícil ainda. E esse parafuso ele fez assim, toda com um machado e com um facão. Ela feita a facão. Feita a facão. E essas peças são feitas a machado. O pessoal aparelhava toda no machado. Então, e madeiras de lei. Essa aqui é aroeira, né? E o parafuso é feito de baraúna. Do baraúna. Porque a baraúna não lasca. A aroeira já lasca mais um pouco. E baraúna não lasca? Não. Por isso que ele faz mais um parafuso de baraúna. Qual é a mais pesada das duas? Rapaz, eu acredito que as duas são idênticas, são iguais. O pau d'arco, né? Ela é mais densa. A madeira mais densa que nós temos no sertão é chamada de putumuju. O tumuju é que faz aquelas tábuas para fazer os carotes. Faz com o tumuju.
E é leve, né? Não, ela é pesada. Dos carotes é pesada? Pesada, a madeira é pesada, porque eles cortam elas finas tal, e faz aquele processo de colocar ela no fogo tal, para ela fazer aquele bojo, né? Aquela curvatura, que é chamado de aduelas aquilo ali, as tábuas do carote. E na região aqui tem? Putumuju? Sim. Rapaz, está meio. O Putumuju está em extinção. Como também o pau d'arco, né? Nosso pau d'arco praticamente não existe mais. Algumas regiões já não tem mais aroeira. Aqui nós ainda temos alguns pés de aroeira. Aroeira e baraúna, muito pouco. Muito pouco. E pau d'arco tu tem aqui? Não. O pau d'arco está praticamente extinto nas caatingas. Tem o sete casca, que é o mesmo casquinha, que ele tem uma semelhança grande com o pau d'arco. Aqui ainda tem alguns pés de sete cascas. Pega a massa lá da prensa, sequinha, leva pro forno, torragem. Depois dela torrada, tem um peneirão aqui que o pessoal vai peneirar. Ainda tem isso aí? Peneira toda, para depois ensacar ou armazenar em bruacas ou em um caixão. No caixão? É. Rapaz, o caixão aí não é pequeno não, viu? Esse caixão, que é a escotilha aonde sai onde sai a farinha. Na verdade, na casa de farinha, não tem esses caixões. O caixão é porque eu achei um local assim mais apropriado para colocar ele aqui, para a gente fazer essa abordagem sobre a importância do caixão. O sertanejo, muito antes, era um homem muito prevenido. Naquele tempo, quando não tinha o meio de transporte, os sertões sofria as grandes secas, e dentro dessas grandes secas faltavam os produtos, porque não tinha o transporte, como eu falei, né? E aí quem tinha esses caixões, em 32, por exemplo, foi uma seca que assolou todo o sertão, a seca da farinha, o sertanejo ainda é um produto básico do homem que trabalha braçal, tal, de comer o feijão com farinha, né? E eu sei que o sertanejo, eu conheço, assim, da minha família, assim, os tios, tal, que socorreram bastante pessoas, que doou a sua farinha na crise de 32 para os irmãos, né? Esses caixões, esse aqui cabe 45 sacos de farinha, tinha caixões de 80 sacos. Então o pessoal que tinha essas farinhas de reserva, em 32 abriu-se as escotilhas para o sertanejo ter a sua farinha, né? Então isso é bacana, essa questão desse compartilho, né? Com o irmão desses produtos. Hoje já não é mais necessário esses caixões devido às estradas e os meios de transporte. Um dia eu falava, meu pai, antes de falecer, eu falei, pai, será que ainda vai ter aquelas secas de fome no sertão? E ele, não, a seca vai existir, agora as fomes é mais difícil, porque tem os produtos aí, né? Pode ter secas de dinheiro, mas de produto não. Não, de produto é verdade, viu, Carneiro? Carneiro, parabéns. Obrigado. Né, pelo memorial, pela história, né, contada aqui no memorial, que as crianças que vêm visitar aqui esse memorial saem com outro pensamento, como ser humano, né, como preservar a caatinga. E preservar a nossa história, né? E preservar a nossa história. Principalmente preservação da nossa história, da nossa cultura. Para a gente não sair por aí, né, sem bagagem, sem conhecimento da gente mesmo. Você fica meio vago, fácil de ser manipulado. Quando você tem essa raiz. O irmão nordestino, nós vimos aquele rapaz lá, aquela hora, contando as histórias das peixeiras, das baixas verdes, né, que é aquela peixeira que Lampião usava. Então, esse pessoal, ele às vezes não tem o estudo, mas tem o conhecimento, tem a sua origem, a preservação daquela cultura bem forte. Então é isso que a gente precisa. Lógico que a gente precisa de conhecer de tudo, mas a gente também tem que ter um pouco do passado
Pra gente, eu costumo dizer que a gente precisa de olhar para o retrovisor pra gente dirigir, pra gente não dar as barberagens na vida pela frente, né? Por isso a gente tem que estar sempre observando um pouco do passado. É verdade. Eu tô, como é que diz, observando aqui uma olhada. Que serrote é esse aqui, Carneiro? Ah, Rapaz, o serrote, menino, um serrote desse aqui. Isso é brincadeira, não é serrote mesmo não, é? com certeza. Ó, pessoal, o tamanho do serrote. E aí vou contar, você falou sobre o serrote. Esse serrote, na verdade, a pessoa que me deu, que me doou para aqui, foi o mesmo que fez essas peças. E ele usava desse serrote para fazer essas peças aí. Esse serrote daqueles que usa de dois, põe no estaleiro, né? E colocava uma tora de aroeira, aí colocava, igual faz aqueles estaleiros para construção dos barcos e tal. Aí fica um embaixo e em cima, fazendo esse movimento. Rapaz, isso deveria ser uma labuta, né? Para as pessoas fazerem, construir essa história toda que a gente deixa assim para lá. Não pode. Tem que estar sempre relembrando o sofrimento, não só do sertanejo, como de todo brasileiro, toda a nação do mundo. A gente tem que estar sempre frisando para o novo, para isso não cair no esquecimento. Eita, pessoal. É história, é o nosso Brasil. Inscreva no canal que você vê coisa interessante, história interessante aqui do memorial e de nossa Bahia e do nosso Brasil e de nossa região aqui na cidade de Irecê. Viu, Gê? Eu vou te fazer um convite a conhecer o memorial, ele no todo, né? Em outra oportunidade. Aí nós vamos visitar o engenho, visitar outras instalações que nós temos, né? Que nos leva a essa história passada. E o convite já fica feito para você em outra oportunidade, você vir aqui para a gente tá vendo essa parte dessa história, tá bom? Obrigadão, Carneiro, pelo convite, e vocês que já vão acompanhar no canal essa história, que tem muito mais aí, que a gente vai fazer outra visita a convite do nosso amigo Carneiro e visitar o memorial, andar na trilha, né? Passear aqui na Caatinga, né? Que ela tá um pouco... Caatinga nunca morre, né, Carneiro? Não, agora ela tá hibernando agora, processo de dormência. Daqui um dia ela tá toda verdinha aqui, dos passarinhos. Carneiro dá comida a eles todo dia, comida a granel. Direto. E a água Sempre pelos aí. coloca água e frutas e milho quebrado. Todo tipo de passarinho tu tem aqui. Quando nós chegamos aqui, tava assim meio que esquecido dos pássaros, quase que não tinha pássaro aqui. Aí quando a gente começou a colocar água e colocar alimento, nós já contamos aqui 52 espécies de pássaros da Caatinga, né? Então é isso aí, a gente preservar, se a gente preservar, ele sempre vai estar em volta da gente. Não é? Verdade. Beleza, pessoal, até o próximo vídeo.